pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vanessa Bittencourt e hoje estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre bariátrica. Como foi que eu consegui inicializar o processo, qual foi o passo a passo, por onde eu comecei, onde eu estou, enfim. Todas essas dúvidas eu vou tirar agora aqui com vocês, tá bom? Aguardem aí que vamos começar o papo hoje. Então, dando início ao processo, como foi que eu cheguei à conclusão, né, que eu iria partir para a cirurgia bariátrica. Gente, a história é longa, então eu vou tentar aqui resumir o máximo possível para vocês conseguirem entender como foi que tudo aconteceu. Inicialmente, eu já mais de 2 anos praticamente tendo acompanhamento com o endocrinologistas. Passei por 3, inclusive, não foi 1 nem 2, foram 3. E todos os 3 me passaram medicamentos para emagrecer. Gente, eu usei topiromato, bupropiona, sibutramina, o que vocês imaginarem de remédio aí para emagrecer e para ajudar na ansiedade. Os médicos me entupiram. E eu fui no conceito de que não, tudo bem, eles sabem o que estão fazendo. E aí fiquei nessa de tome remédio, me prejudiquei muito. Eu hoje não sei exatamente se foi por conta dessas medicações todas, mas eu adquiri uma enxaqueca aguda terrível por conta desse excesso que eu tive de medicamentos que eu tomei. Gente, foi muita coisa. Mas vamos para o início de tudo. Qual foi o médico que eu procurei e por que, como eu consegui? Vamos lá. Bom, ignore se vocês ouvirem latido de cachorro, é que eu já estou fazendo vídeo aqui e tem um cachorro do vizinho latindo. Então, vamos lá. Então, eu comecei a ver que esses medicamentos estavam me fazendo mal. E isso me levou a entender de que não estava resolvendo, eu não estava emagrecendo, eu estava inchando cada vez mais e eu não entendia o porquê que eu estava inchando daquele jeito. E até que eu fui para uma médica, que eu olhando lá no Facebook e tal, olhando indicações de médico, e aí teve uma menina que indicou uma médica maravilhosa chamada Daisy, do Apivida, aqui em Salvador. O meu Apivida é daqui de Salvador, tá? Meu plano. E aí eu fui até ela. Gente, eu tinha que ir praticamente para outra cidade, praticamente, né? Porque eu de Salvador e ela é de Lauro de Freitas. Quem for daqui de Salvador vai saber onde é. Então, quando eu cheguei lá, atravessei, acordei de manhã cedo, atravessei a cidade daqui pra lá e fui até ela, depois de ter passado 3 anos acompanhadas por outros endocrinologistas que não me ajudaram muito nesse aspecto. E quando eu pensei que eu precisava recorrer a uma cirurgia mais abrangente, que seria, né, a bariátrica, eles disseram que não seria pra mim ainda, que eu não estava elegível ainda para isso. E aí eu disse, poxa, eu tava piorando cada vez mais, comecei a adquirir gordura no fígado, colesterol alto, as coisas piorando, e eles não me indicavam. Resumindo, fui para essa doutora Daisy, lá em Lauro de Freitas, e chegando lá, bem cedo, inclusive, ela me atendeu, e quando ela me disse assim, o que posso te ajudar, colega? Eu já vi ali que eu estava em boas mãos, que era realmente a última esperança, era ela, tava nela. Porque assim, eu já tinha perdido a esperança. Eu já achei que eu ia ter que desistir, que eu não aguentava mais aquela situação de ter que estar tomando remédio, gastando horrores com remédio. Aquilo pra mim já estava saturado, sabe? Eu já tava sem esperança mesmo. E quando eu vi essa indicação lá, eu disse assim, caramba, eu vou tentar pela última vez, é a minha última esperança e, enfim, eu preciso. Eu senti aquela sensação de que eu preciso lutar, eu preciso mais uma vez só mais uma vez. E aí eu fui nela. Quando eu recebi, que eu sentei na cadeira que ela me recebeu, gente, dava pra ver na cara dela a diferença que foi, sabe? O tratamento, a forma de falar. E quando eu disse pra ela tudo o que tava ocorrendo, quanto tempo eu já tava nessa situação, ela disse, caramba, você já tem um bom tempo. Eu digo, já tem um tempinho já. E aqui foi inicialmente, porque eu entrei no plano, né, que é vinculada do meu esposo. Então, quando eu fiz parte, eu já estava antes fazendo, né, tratamentos, enfim, e não deu resultado. E aí ela disse assim, não, vamos fazer o exame, ver o que tá acontecendo com você, ver se a gente acha as comorbidades realmente, e daí a gente parte para outro passo. Resumindo, fiz todos os exames
e constatou que eu estava com gordura no fígado, colesterol alto e ainda estava com 2 nódulos na tireoide. Isso significava que eu estava com o meu metabolismo péssimo, vamos dizer assim. Ele não estava funcionando bem, ou seja, eu estava só inchando, e mesmo que eu fizesse todas como é que eu posso dizer, a dieta do mundo, eu não ia ter sucesso nelas. E eu estava, inclusive, expliquei pra ela que minha alimentação estava sendo boa, eu estava me alimentando bem, eu sempre fui adepta a uma boa alimentação, uma comida saudável, eu praticava, né, exercícios, enfim, então eu não tinha explicação pra eu estar inchada ainda daquele jeito. Eu tive 2 filhos, as minhas 2 gravidez foram peso pesado, porque eu peguei muito peso, eu engravidei e engordei 30 quilos em uma, 35 na outra. Então, assim, eu peguei muito peso, não perdi muito depois que tive eles e continuei com um peso, assim, a mais. Porém, eu fazia reeducação, eu cuidava da alimentação e isso me ajudava a diminuir o peso. Só que chegou um período que eu quase que nem comia, não baixava o peso e nem mesmo eu sentia diferença. E aquilo começou a me incomodar, a tal ponto de eu ir até o médico. E aí, quando eu expliquei tudo isso a ela, ela disse: ô colega, sabe o que tá acontecendo? O seu metabolismo, ele não tá funcionando como deveria. Possa ser que esses 2 nódulos que você tem na tireoide, ele pode estar influenciando nesse aspecto. Vamos primeiro fazer uma análise e ver como é que estão eles, enfim. E aí eu comecei todo o processo, gente, foi muita correria, mas eu corri contra o tempo de verdade. Assim, eu comecei todo o processo em janeiro, com essa médica, doutora Daisy. Eu comecei em janeiro. E aí eu comecei a correr atrás dos exames de tudo. Aí lá pro meado de janeiro eu já tava com todos os exames prontos, porque assim, eu entrava no aplicativo e aí marcava todos os exames que eu tinha pra um dia ou no outro dia seguinte, enfim, pra fazer tudo de uma vez, porque como eu tenho uma filha pequena, eu não podia estar me ausentando muito tempo de casa. E meu esposo, ele estava de férias, então foi o que me deu assim uma força fora do comum pra eu conseguir me locomover com mais facilidade e mais rápido. E aí eu entrei nessa labuta toda aí, consegui fazer os exames, retornei pra ela. E quando ela viu que eu tava com nódulo, que eu tava com umas comorbidades, ela disse: pronto, agora a gente já pode pensar aí na bariátrica. E então eu fiquei super feliz quando ela disse isso, porque eu disse: caramba, eu vou precisar agora correr atrás de outros exames, tudo bem. Mas eu fiquei feliz porque tinha uma esperança, eu podia ter uma oportunidade de voltar a ter minha vida de novo, de poder me abaixar e não sentir dor, de não sentir dor mais nas costas, que eu sentia muita dor na coluna. Eu cheguei, inclusive, na época, a marcar Ai, meu Deus, como é o nome do médico, meu pai? Não lembro o nome do pobre coitado, mas infelizmente, não lembro. Mas deixa quieto. Enfim, tá na ponta da língua e não quer sair. Mas você sabe que médico é. Enfim, ortopedista, pronto, lembrei. Ortopedista. Marquei pra ele e acabei não indo. A médica falou que essas dores, incômodos e tal, era por conta do excesso de peso. Na época eu tava com 90 quilos. 90 quilos, não, minto. Não foi 90 quilos. Eu tava com... Ai, Deus, pera ainda, gente, deixa eu ver se eu lembro direitinho. Eu tava com 87 quilos, isso, eu tava com 87 quilos. E aí ela disse pra mim: olha, você não tá com um índice de massa corporal suficiente pra eu poder lhe dar o relatório. E vamos ver aí como é que vai ficar, porque e tal. Ela me explicou. Até então eu entendi, porque tipo assim, gente, é norma do plano, né? E pela ANS precisa ter... acima de 35, índice de massa corporal, doenças associadas, e são doenças que não é uma qualquer coisa, né? Uma doenças que sejam, principalmente a diabetes. Eles dão muita prioridade à diabetes, principalmente quando a pessoa tá aí com índice de massa corporal acima de 35 em diante. De 40, o índice de massa corporal de 40 não precisa, não é determinado ter comorbidade. Se você tem um índice de massa corporal de 40, já está elegível para fazer cirurgia bariátrica, não precisa comprovar doenças. Mas, se você tem menos de 40, precisa comprovar doenças vinculadas à obesidade. E então, o que aconteceu? Ela olhou para mim e disse: eu não tô lhe incentivando, mas você precisa de um índice de massa corporal mais alto e você, por enquanto, não tem. O que eu poderia fazer é passar um medicamento. Quando ela disse isso, me deu uma vontade de chorar tão grande que eu disse: doutora, eu posso escolher? Ela: como assim escolher? Eu digo: eu posso escolher o que eu quero pra mim? Ela disse: pode. O que você quer pra você? Eu digo: eu quero fazer essa cirurgia e eu não vou tomar esse remédio.
deixe comigo que na próxima consulta eu vou estar elegível para fazer essa cirurgia. Aí ela disse, então tudo bem, vamos marcar a sua próxima consulta para você vir, a gente já faz uma avaliação melhor e ver como é que vai ficar. Ela não me incentivou a nada, ela só disse que eu precisava de um índice de massa corporal maior, até porque seria falta de ética da médica a orientar que você emagrecesse, que você engordasse, enfim, né? Não emagrecesse sim, porque é o trabalho dela, né? Trabalhar com saúde, emagrecer as pessoas, enfim, aquilo, pá. E eu decidi por mim mesma, eu disse, não, eu já tô aqui. Já tô engordando do nada, inchando do nada por conta dessa tireoide bendita. Então, eu vou deixar o que passar mais um tempo, esperar um pouco mais. Eu sei que o meu peso vai aumentar, porque ele tá realmente aumentando. Eu vou parar com essas restrições que eu tô tendo todas. E quando eu tiver na próxima consulta, eu vou estar com peso elegível para fazer a cirurgia. Ou para ela me dar o relatório. Então, foi o que eu fiz. Eu comecei a parar com todos os tipos de dietas que eu fazia, de restrições e tudo mais. Eu lavei a jenga, vamos dizer assim. E aí, peguei o peso que tinha que pegar, ou seja, eu peguei mais peso aí, decidi por isso, inclusive, e fui pra 94 quilos. Chegando 94 quilos, caramba, eu tava de um jeito que, assim, ao mesmo tempo que eu tava feliz porque era algo que eu sabia que era temporário, ao mesmo tempo eu me sentia péssima. Péssima porque roupa pra mim nada servia. Péssima porque quando eu pensava em praia, piscina, aquilo me dava um pânico, porque eu sabia que eu tava fora do meu padrão que eu gostaria de me sentir bem. Eu já não me olhava muito no espelho. Fotos, amo fotos, mas as fotos só eram de rosto, eu não tinha quase que fotos de corpo naquela época. Gente, foi muita coisa, foi um turbilhão de coisas assim que aconteceu. Resumindo a história, eu voltei nela já com peso alterado, foi quando ela disse, pronto, agora vamos dar entrada, te dou o relatório. E aí eu fui, me pesei, ela olhou tudo certinho, me deu o relatório, pronto, agora você vai seguir para o cirurgião, para que ele possa, então, fazer os encaminhamentos devidos. Só que o Apvida trabalha de outra forma, cada plano tem a sua forma de agir. O Apvida daqui de Salvador, principalmente, a gente precisa ir para o endocrinologista, do endocrinologista ele encaminha com um relatório para a gente ir para uma equipe chamada enfermeiro bariátrico. Geralmente esse enfermeiro bariátrico fica em Amaralina, aqui em Salvador. E eu fui para lá, eles fazem uma outra avaliação, vê o relatório da endocrinologista e lhe dá uma pasta com vários exames para você realizar e a indicação deles para você procurar o cirurgião. Daí que você vai para o cirurgião, já com essa indicação do enfermeiro bariátrico. Então, com essa papelada toda, com essas indicações, eu fui para Dr. Carlos, na Central da Obesidade aqui em Salvador, que é a única clínica que trata, né, da bariátrica no plano Apvida, é eles. E aí eu fui pra lá. Aí chegou lá, eu fiz a consulta com ele, ele já me deu todos a pasta com os documentos que eu precisava fazer de exames, de tudo. Gente, não é pouca coisa não, é muita coisa pra fazer, muito exame pra fazer. Eu não consigo descrever aqui pra vocês quais são os exames todos, porque são muitos exames. Eu tô com a pasta, inclusive, ali. Eu vou ver se eu consigo pegar essa pasta só pra poder vocês terem uma ideia, assim, de quantidade de papel. Não é pra assustar, é só pra vocês terem uma ideia de que realmente são muitos exames. Eu fiz todos os possíveis, inclusive uns de botar um negócio aqui pra ver meu sono. Ai, foi muita coisa. Eu sei que nesse tempo todo aí, gente, pra resumir, pra não ficar um vídeo muito longo, eu passei janeiro, fevereiro. Aí, no meado de fevereiro, eu peguei Covid. Tive que parar tudo, gente. Tive que parar meus exames, tive que parar as consultas, atrasou um pouco. Eu fiquei com medo de o vencimento dos exames que eu já tinha feito no mês de janeiro perdesse. Foi, assim, uma angústia que eu passei nesse período muito grande. E parei. E aí, quando eu parei, que passou o tempo, que eu fiquei boa, que eu voltei pra fazer exame da Covid pra ver como é que já estava, e aí que tava tudo ok, eu retomei novamente a fazer os restantes dos exames. Bem, como eu disse pra vocês, aqui a pasta, ela é assim, é bonitinha, gente, ó, bem organizada, tá? Aqui é a Central da Obesidade aqui em Salvador. Aqui dentro vem a solicitação dos exames que tem que fazer.
vai ficar escuro aqui um pouquinho, porque eu vou precisar colocar aqui, só pra vocês terem uma ideia e mostrar, tá? Mas isso vai de cada plano e de cada médico, gente. Não é, assim, como é que eu posso dizer, meu Deus? Algo que é rotineiro, ou que é obrigado, enfim. Sabe? Cada plano tem sua forma de agir, cada cirurgião também tem sua forma de agir, enfim. Mas são os exames principais, na verdade. Pronto. A palavra é essa. Os exames principais que eles pedem são realmente, alguns são iguais, tem uns que não precisam, então depende. Aqui foi o que foi pedido pra mim, que eu fiz, tá? Então, olha só, vou colocar aqui rapidinho pra vocês verem, ó. Olha só. Não são poucos não, hein? Conseguem ver daí? Pronto, só pra vocês terem uma base. São esses exames aqui, estão todos aqui. Olha só, gente, não é pouca coisa. E aqui, ó, está todos os relatórios e exames que foram feitos. Olha aqui, tem tudo organizadinho. Relatórios, exames, tudo. De todos os médicos possíveis. E aí, pronto, concluí todos os exames, fiz tudo. Inclusive, gente, depois que eu saí do resultado da Covid, né, que eu fiquei em quarentena, que acabou minha quarentena, eu voltei correndo a fazer todos os exames. E a dica que eu deixo pra vocês aqui é o seguinte: façam todos os exames de imagem, consultas pra pegar relatórios, mas exames de sangue, de laboratório, gente, deixem pra fazer quando tiver já próximo de você marcar o cirurgião para levar os resultados com tudo, já tiver com todos os relatórios em mãos. Por quê? Esses exames de laboratório, eles têm um vencimento mais curto. Aqui, por exemplo, a gente tem um vencimento de 3 meses. Eu não sei se há em todos os planos são assim, mas aqui, com a clínica Dr. Carlos, aqui em Salvador, o plano, ele tem uma data de vencimento, né, do exame, de 3 meses. Então, o que foi que aconteceu? Eu precisei fazer todos os exames, deixei eles por último. Mas eu não aprendi isso, gente, com alguém me ajudando, não, tá? Eu aprendi fazendo mesmo e errando, porque eu quase venci, quase passou o vencimento dos meus exames. Eita, vai embolando tudo. Passei o vencimento dos meus exames e quando eu peguei todos eles, que eu olhei, eu disse, meu Deus, vai vencer. E aí eu tava ainda na consulta presa com a nutricionista e com a psicóloga. Ou seja, a nutricionista e a psicóloga são as mais demoradas. Porque elas só liberam geralmente o laudo com 4 a 5 sessões. A psicóloga é uma das piores, porque elas só liberam com 4 a 5 sessões. Então, essas sessões, ela acontece de geralmente 15 em 15. Ou seja, ia demorar mais de um mês, gente, para eu conseguir esse relatório. Imagina só. E aí eu usava de esperteza. O que é que eu fazia? Eu entrava, tive a consulta hoje. Aí eu entrava no site, marcava a consulta já mais ou menos para antes de 15 dias, tipo assim, uns 10 dias, 8 dias. Aí eu já ia para ela novamente, como são muitas pessoas que ela atende, ela não conseguia gravar muito bem assim cada um, né? Mas inclusive eu fazia o seguinte: doutora, eu não consegui marcar para 15 dias, se eu tinha para mais de 15 dias, ia passar do tempo, então eu preferi marcar um pouquinho antes, tem algum problema? Então ela, não, tem não. E assim eu consegui fazer. Quando eu cheguei na sala dela, quando eu tinha olhado todas essas minhas pastas, que eu vi que meus exames de laboratório já iam vencer, eu entrei em pânico. E aí eu fui pra ela e pedi a ajuda dela. Fui na cara de pau mesmo: doutora, pelo amor de Deus, me ajude, meus exames estão pra vencer. Eu vou ter que refazer tudo de novo. Por favor, me ajude, eu preciso desse relatório. Mesmo que eu pegue esse relatório da entrada na cirurgia e continue com a consulta, mas eu preciso desse relatório, por favor. Aí ela foi e me ajudou. Graças a Deus deu tudo certo. Ela naquele mesmo dia me deu o relatório. Eu saí daquele hospital, gente, eu não conseguia conter minhas lágrimas, que eram os últimos. Eu já tinha do cardiologista, eu já tinha de todos. Só faltava mesmo o da psicóloga e nutricionista, que é as duas que é mais pancada pra conseguir, viu? E aí eu falei com elas duas sobre isso, sobre esses meus exames que iam vencer, que eu precisava muito da ajuda delas, que eu tinha pegado Covid, que atrasou tudo. Enfim, né, eu mexi com o coraçãozinho delas lá e deu tudo certo. No mesmo dia eu recebi o relatório da nutricionista, o relatório da psicóloga, e aí consegui correndo. No mesmo dia eu lembro, gente, a emoção foi tão grande que no mesmo dia eu desci a escada, o pessoal olhava assim pra minha cara e eu com a lágrima descendo no rosto. Eu não me contive, eu tive que gravar esse vídeo lá no meu Instagram, inclusive, deixei lá. Foi marcante demais pra mim, foi muito importante aquele dia.
Eu entrei no banheiro e não me contive. Gravei um vídeo chorando no Instagram, falando para as meninas lá, compartilhando a minha alegria de ter conseguido os últimos relatórios, que agora sim eu ainda ia dar entrada na cirurgia. E aí, naquele mesmo dia, eu parti para a clínica lá da Central da Obesidade com o Dr. Carlos. Já dei entrada na cirurgia, peguei as documentações, entreguei tudo. Porque essa pasta aqui, gente, depois que você faz todos os exames, que tá com todos os relatórios, você leva essa pasta para lá novamente, porque ele vai olhar todos os exames, cada detalhe, e com um determinado período ele dá um prazo de alguns dias para ele olhar e dar resposta. E aí você volta lá para pegar a resposta, pegar a pasta e levar para autorização da Apivida. Foi o que eu fiz. Desculpa, é zoada, tá muito cachorro latindo, gente, mas enfim, eu tenho que fazer esse vídeo e concluir para vocês entenderem um pouquinho minha história. E aí eu levei pra ele com mais ou menos antes de 10 dias, foi assim, uns 7 dias, eu já peguei uma resposta, fui lá, peguei a pasta, levei pra autorização da Apivida, e antes dos 10 dias, gente, eu acho que foi com 3 dias mais ou menos, eu consegui a resposta da Apivida aprovando a minha cirurgia. Mas aí tem um segredinho também, teve meninas que esperou quase 15 dias pra pegar a resposta. 10 a 15 dias mais ou menos para pegar a resposta. Com 3 dias eu obtive a resposta. E uma colega que estava passando pelo mesmo procedimento que eu peguei a resposta primeiro que ela tinha dado entrada no mesmo dia que eu. E eu não entendi, eu disse, poxa, por que para mim foi com 3 dias e para a colega foi para mais tempo? Ela chegou a 10 dias para pegar uma resposta. E aí eu lembrei que eu tinha ligado para a Apivida para saber como estava a minha solicitação, porque eu achei que era menos tempo. E aí eu abri uma reclamação, uma solicitação de reclamação, para conseguir saber a data que seria ou que prazo eu teria para poder pegar uma resposta. Nessa reclamação que eu abri, a pessoa colocou naturalmente, não sei se foi como prioridade ou se deu a entender que eu já tinha um prazo aí já restabelecido. Eu não sei o que aconteceu lá, eu sei que fiz num dia, no dia seguinte eu tive já a resposta. E aí aquilo fiquei radiante, aí liguei já para a Central da Obesidade, já informei já a posição, já dei o número da autorização, enfim. E aí foi marcada minha data para o dia 29 de maio, foi o dia da minha cirurgia. Me internei numa sexta-feira e fui operada sábado, 4 horas da manhã. Gente, foi maravilhoso, não senti nada, foi tudo tranquilo. Anestesia geral, colocaram tipo um capacete, uma câmera assim no meu rosto, assim, de vidro. Quando eu respirei, eu comecei a sentir como se eu estivesse perdendo o ar, uma sensação estranha de morte, sabe, gente? Mas não senti dor, não senti falta de ar, aquele desespero, não foi nada disso. Eu só senti a dificuldade pra continuar respirando, assim. Aí eu olhava assim, o olho começou a ficar turvo e apaguei, não vi mais nada. Então, o que eu quero dizer aqui pra vocês, gente, é o seguinte: não desistam. É difícil. Tem coisas que a gente precisa passar pelo processo para adquirir algum tipo de experiência. Eu precisei passar por muita coisa para conseguir adquirir experiência. Por alguns médicos, eu consegui identificar o que fazer, como conseguir mais rápido esse período. Porque, gente, eu comecei meu processo em janeiro. Fevereiro eu tive Covid. E março foi fevereiro. Aí eu tive que abortar a missão, porque eu tive que ficar lá, né, de praticamente quarentena. Então, em março, lá para meados de março, se eu não me engano, gente, eu comecei a dar entrada nos restantes dos exames e consultas. Então, fiquei janeiro, que eu comecei a consulta com a endocrinologista. Fevereiro eu tive que interromper tudo, então eu só pude fazer exame da endocrinologista e ter acompanhamento com a endocrinologista. Em março, que eu comecei a dar entrada nos exames e relatórios para o cirurgião, para a cirurgia bariátrica, enfim. E aí ficou março e abril. Quando eu concluí tudo em abril, foi que aí inclusive eu ia ser operada em abril. Porém, foi por conta de um exame que eu tinha que voltar no endocrinologista, que eu não sabia desse porém. Aí atrasou e eu não tinha mais data para mim, para fazer no mês de abril, aí teve que ir para maio. Então, gente, outra coisa, quem é daqui de Salvador, que tá fazendo o processo, após a endocrinologista lhe dar um relatório, você ir pro cirurgião bariátrico, depois ir pro cirurgião, na verdade não, gente, eu me atrapalhei, tá? A endocrinologista, a enfermeira bariátrica, o cirurgião. Depois que você fez todos os exames, que voltou no cirurgião, antes de entregar a pasta para ele, você tem que voltar para a endocrinologista, para ela lhe dar um outro relatório aprovando a sua cirurgia, porque aquele primeiro relatório que ela te deu é o relatório de encaminhamento.
tá? Então, há esse relatório de aprovação para cirurgia bariátrica, é um outro relatório. Então, isso me atrasou, porque eu achei que o relatório que eu estava na mão era o relatório suficiente para já realizar a cirurgia, e não era. Então, eu já deixo isso claro para vocês que estão aqui fazendo processo, que estão em Salvador. Prestem muita atenção, porque às vezes um detalhe já lhe atrasa tudo. E eu aprendi com isso, assim, sabe, detalhes que posso hoje ajudar muitas pessoas, tenho ajudado, já consegui ajudar aí 3 meninas, inclusive, que estão lá no meu Instagram, que hoje já estão operadas, que hoje já estão realizadas, praticamente, de acordo com, assim, o passo a passo, tudo que a experiência que eu aprendi, eu passo tudo isso para elas, médicos que vão ajudar, que são a favor, que vão lhe dar o apoio, os exames, onde fazer, enfim, gente, o que eu posso, eu saio ajudando mesmo, porque, assim, é para colaborar, é para ajudar. Eu não tive apoio, não tive ajuda, fiquei perdida, isso tudo me deu uma chance de entender, assim, que eu posso ajudar outras pessoas também, que eu posso também servir, né? Vamos supor assim, de alguma forma de exemplo para poder tentar ajudar aquelas que acham que não poderiam, que não conseguiriam. Eu consegui, eu não tinha um índice de massa corporal suficiente, eu não estava uma obesa, tá? Eu tinha, assim, um peso além do meu normal, eu estava com obesidade, sim, mas não era uma obesidade mórbida. Era um índice de massa corporal que estava alto, me incomodava muito. Eu psicologicamente já estava abalada. A médica conseguiu ver isso em mim, inclusive. Então, muita coisa influenciava, gente. Quem tá nessa vida, quem tá passando por isso, sabe que não é fácil, que é difícil, sabe onde dói. O travesseiro sabe muito bem como isso afeta o nosso psicológico, né? E eu lembro, assim, depois que eu fiz todo esse processo, eu me lembro como se fosse hoje, que eu deitei a cabeça assim no travesseiro, virei para um lado e eu disse assim, caramba, será que um dia eu vou conseguir realizar essa cirurgia bariátrica? Será que ela é para mim? Será que eu conseguiria chegar a esse ponto que eu vejo as meninas? Eu via muito antes e depois, eu estudei muito sobre essa cirurgia bariátrica. Cada detalhe, cada ponto, cada coisa. Gente, eu me especializei assim, que hoje eu posso falar pra vocês de cabo a rabo sobre ela. Porque eu estudei muito, estudei detalhes, estudei sobre a fístula, estudei possibilidades de eu vir a morrer, de eu vir a viver, do que eu tinha que fazer, quais eram essas restrições. Então, antes de tomar toda essa decisão de tudo isso, de ser a favor dessa cirurgia, eu estudei totalmente ela e eu já sabia o que eu ia passar. Então, quando eu não fui sem saber, não. Eu fui sabendo, foi de tudo, de cada detalhe. Então, tudo isso que eu passei, eu consigo passar hoje para as meninas, eu consigo ajudar lá no meu Instagram, inclusive, se vocês quiserem ir lá. Meu dia a dia também tá lá, tá? Eu converso muito com as meninas lá. É o @bari.pom. Ai, gente, perdão. É que eu me atrapalho porque eu tenho outro. @bari_danessa. Vocês vão lá me encontrar. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo, inclusive, que vocês vão poder lá me acompanhar diariamente. A correria é grande, mas assim, sempre que eu posso, eu deixo lá tudo certinho, os vídeos, meu dia a dia, enfim. E o que eu deixo pra vocês aqui pra encerrar o vídeo, porque ele acabou ficando longo, mas por favor, assistam até o final. É o seguinte, não desistam. Só vocês que estão passando pelo processo, nós que passamos pelo processo, sabe o sofrimento que é, a luta que é, o nosso psicológico, a nossa mente como fica. Não é só, gente, o peso das comorbidades, o peso das doenças, o peso da sua coluna doer, do seu joelho doer, o peso de você não conseguir pegar seu filho no colo, de ficar com ele, enfim, de muitas outras coisas. Não é só isso não, tá? É o peso psicológico também, de você não conseguir se aceitar, de você não conseguir se olhar no espelho, de você não conseguir vestir uma roupa e se sentir bem, de você só olhar para as pessoas se sentirem menor do que elas, como que se você fosse um nada, né? De você achar que as pessoas te olham de maneira diferente. É muita coisa influenciadas, né? Dentro desse mundo que diz que você tem que ser o que você não tem que ser, na verdade. Mas você, quando para pra pensar, não é que você tá indo pelo que as pessoas dizem ou pelo que a mídia coloca, o que o mundo coloca como você tem que ser, não é. É você que não se sente bem consigo mesmo. Uma coisa é você estar acima do peso e você se sentir bem, aquilo ali não lhe interfere em nada. Pronto, que legal, ótimo isso, gente, super admiro. Mas se você é uma pessoa que tá
se vendo no espelho e não gosta do que vê, sofre com isso, já é um ponto positivo para você procurar mudança. E se tiver como fazer cirurgia bariátrica, se for atrás, eu dou super apoio. Apoio porque não é fácil. Porque tem pessoas que dizem assim pra você, fecha a boca. Faz dieta, vai malhar, vai fazer coisa. Gente, não é assim. Tem muitas coisas que influenciam. Só quem tá nessa situação consegue entender basicamente o que é que tá acontecendo. Não é porque a pessoa come demais, não é porque a pessoa não deixa de fazer exercícios, não é nada disso, é muito além disso. E muitas pessoas não conseguem compreender e acabam lidando de forma errada, né, com as pessoas que estão ali acima do peso. Acha que tá assim porque quer, porque não quer se esforçar, mas não é isso. Tem muita coisa envolvida. Então, assim, o apoio eu dou muito pra vocês. Vão sim, não perca a esperança, porque é nelas que vocês têm que se agarrar. É na esperança, é na luta. Não se contentem com não. Corram atrás do seu sim. Eu corri atrás do meu sim, porque eu passei 3 anos no meu não. Mas eu tinha esperança que eu ia conseguir o meu sim. Eu corri atrás dela, eu não desisti. E se vocês quiserem ver mais relatos meus aí dessa luta que foi de remédios e remédios e médico e médico, tá nos vídeos aí anteriores, vocês procurem aí, dá pra ver aí um vídeo que eu falo inclusive sobre a bupropiona, o topiramato, que eu passei com ele, sibutramina, enfim, tem vários vídeos aí que vocês podem ver até na época de como é que eu tava, que luta era isso aqui que eu sofria. E é isso. Esse foi o meu relato. Acabou ficando um pouco longo, gente, mas assim, é algo que não dá pra diminuir muito, porque os detalhes realmente fazem parte. Eu precisava contar eles pra vocês. E a minha história hoje é assim, se eu tivesse desistido de tudo, talvez eu não estivesse aqui pra contar essa história hoje. Se eu tivesse desistido, eu estaria desistindo era de mim, da minha alegria, da minha felicidade, do meu contentamento. E hoje eu tô aqui, sou uma bariátrica, tenho 35 anos de idade, 8 meses de bariátrica, perdi todos os meus pesos que eu tinha pra perder, inclusive ainda sigo perdendo porque ainda tô no período, tenho 8 meses apenas, ainda não completei um ano. Já atingi a meta médica, já atingi a minha meta pessoal, ainda sigo perdendo, mas já tô começando a controlar pra não perder demais. E agora eu tô começando já a pensar nas cirurgias reparadoras, mas é um assunto que a gente vai comentar no próximo vídeo, que eu vou falar com vocês aí como é que vai ser o processo, quais os passos iniciais que eu tô começando a dar, quais os médicos iniciais que a gente tem que procurar, principalmente pelo plano Apvida, quem é daqui de Salvador, principalmente. Então, cada detalhe aí eu vou passando com vocês para poder ajudar e também, de repente, quer que eu seja ajudada por vocês também, porque eu tô aqui para aprender também, tá? Gente, esse foi o meu relato para o vídeo não ficar ainda mais longo do que ele já tá. No próximo vídeo, então, a gente se encontra. Deixe o like de vocês, se inscreva no canal, ative lá o sininho de notificação, porque cada vídeo que eu subir aqui, ele vai notificar para vocês, tá bom? E é isso, até um próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui, tá? E na próxima a gente se encontra. Fiquem com Deus.